vai ter algumas pessoas que eu não corrigi. Aí vai ter que esperar até amanhã. Tá bom? Ah, mas aquela tua questão eu já consertei. Não, sim. Tá bom? Mas não é pra vocês conferirem hoje não, tá? Só vai vir a nota, aí depois eu trago amanhã, aí vocês conferem ponto, tá bom? Amanhã vai ser o oficial, tá? Hoje eu só vou mostrar por mostrar. Só pra ver a questão do mini teste também, né? Já vai dando, Já dá pra quem, dá pra dar uma ideia. né? João, esse menino aqui? É. Ah, tá, foi bem de novo. Pô, cara, eu peguei tua prova e falei assim, pô, não tô acostumado com... Eu falei assim, pô... Falei assim, pô... Falei assim, pô... Falei assim, ué... Falei assim, Vamos lá. A gente estava nessa situação aí de, né, a gente está iniciando o terceiro bloco, né, e já deu para vocês terem um pouco da noção de como é a disciplina, de como é que é a cobrança, como é que é para responder as provas, né? Então, tentem prestar bastante atenção no que eu passo aqui, porque se vocês forem ver na prova, não tem uma linha que não tenha sido falado. Uma linha. Todas as questões muito bem discutidas. Mas é claro que vocês têm várias outras demandas, têm outras disciplinas, né? Enfim, né? Não é tão simples assim quanto parece, né? Mas tentem ficar atentos, porque a gente está na reta final e seria importante todo mundo fazer o maior esforço para passar, tá bom? Porque realmente essa disciplina ela é chata de ser reprovada, porque ela vai tirar o teu acesso à Química Orgânica 2, que por conseguinte vocês não vão fazer o laboratório, vocês se enganaram. Vocês não vão fazer o laboratório de Orgesp no semestre que vem. A Orgânica 2 é o pré-requisito. Mas dá pra fazer junto com o requisito? Dá não. É requisito. Não é no semestre que vem que vocês vão fazer não, tá bom? Então vamos lá. A gente estava falando do nucleófilo, eu falei dos 3 tipos de nucleófilo. Na verdade são 2, o outro é só uma subdivisão. Vocês se lembram para eu colocar aqui? Isso. Ele com os 2 elétrons soltos com a carga negativa. Esse aqui está negativo propriamente e o outro? E o outro, ele está com 2 elétrons e ele está ligado ao hidrogênio. Então, é só uma peculiaridade do nucleófilo neutro. O NuH é uma peculiaridade, ele nem chega a ser um terceiro, ele é como se fosse aqui uma subdivisão do NU, porque ele continua neutro, mas ele tem um H. Esse H aqui, ele vai fazer toda a diferença agora aqui para frente, você vai entender. Certo? Ele vai fazer diferença. Mas já adiantando, vamos tentar imaginar, vamos ver se eu pego a imaginação de vocês. Se eu pegar esse NU aqui, ó, e ele atacar um centro positivo, vou botar um centro positivo assim, tá? Então, se ele está assim, ele vai ser um carbocátion ou ele vai ser uma molécula com um grupo que está polarizando ligação e retirando densidade eletrônica do carbono? O que isso aqui será? Carbocátion. Aqui está com carga positiva é sexteto, tá bom? Então é carbocátion. E aí você vai ter o ataque de um nucleófilo neutro, quando ele ataca aqui. O que acontece com a porção do nucleófilo depois que ataca? Como é que ele fica? Positivo, não é? Porque se ele está neutro, vai atacar alguma coisa, ele fica positivo. E se ele estiver negativo? Ele ataca alguma coisa e fica neutro. Então, se ele atacar alguma coisa e ficar positivo, certo? Tem alguma forma dele deixar de ser positivo aqui?
explorando aí a ideia, a imaginação de vocês. Pô, garota, é isso aí. É isso aí. Como é que ela deve ter pensado? O NU tem ali uma subdivisão NUH. É a mesma coisa, só que o outro está ligado ao hidrogênio. E ela aprendeu que nas reações de ácido-base, desprotonar pode ser um tanto fácil, não é? Então, se você tem algo aqui que está ligado a um hidrogênio, alguma outra coisa que tenha o poder básico suficiente consegue vir aqui, ó, e abstrair esse próton. E aí, o que acontece com essa ligação aqui? Quebra homolítica ou heterolítica? É heterolítica porque aqui está vindo um par de elétrons, tá? Se aqui está vindo um par de elétrons, aqui tem que liberar um par de elétrons. Então, é heterolítico. Estão vendo da onde que eu estou partindo aqui? Ó? Do meio da ligação. O que isso quer dizer? Isso tem uma notação. Isso quer dizer que eu estou pegando o par de elétrons dessa ligação e estou deslocando para um dos átomos. Essa é a notação. Eu não pego do átomo e jogo para lá. A representação mesmo é do meio da ligação. Porque, se você parar para pensar, representativamente é o que mais faz sentido. Você está pegando o par de elétrons ali e jogando para o outro átomo. Se você pegasse daqui desse átomo e fizesse uma seta para cá, fica estranho. Parece que é o hidrogênio que está se fundindo ao outro átomo. E não é isso que a gente quer passar nessa notação. Agora vocês vão ver que vai ficar mais fácil a compreensão. Tá? Nesse caso aqui, o que é isso aqui? É o mapa de potencial eletrônico, né? Ou eletrostático. Onde é mais vermelho é mais ou menos denso? Mais denso negativamente. Então eu vou colocar assim, né? Essa carguinha que não é carga, né? Só para eu... Não é carga, é só alegoricamente para eu dizer que aqui está mais denso. E aqui? Né? Não são cargas formais não, tá? É alegoricamente só. E no meio uma região um pouco mais neutra. Né? Então é natural que você, numa molécula, você tenha zonas. Uma zona mais rica, outra zona mais pobre. E aí você vai precisar do seu conhecimento, de química do outro bloco, de efeito indutivo. Quem é que é retirador, quem é que é doador. Bom? E esses átomos X, eles costumam ser o quê quando eu boto X? Vocês lembram que eu falei aqui? O X geralmente é quem da tabela periódica? São os halogênios. Que já é conhecidamente, né, eletronegativo. O iodo nem tanto, que é o último. A eletronegatividade dele é muito parecida com o carbono, inclusive. Carbono é 2,5 pela tabela de Pauli. E o iodo é 2,6. Tá? Mas os outros costumam ter um poder de polarização de ligação. Você vai deixar aqui positivo. Não positivo formalmente, mas parcialmente positivo. Entendem? A ligação não é rompida. Porque se você deixa o componente positivo, você tem ruptura de ligação. Formação de uma espécie positiva, formação de uma espécie negativa. É natural que o nucleófilo ataque aqui? Sim, pelo lado oposto ao grupo de saída. Se for por um mecanismo de 2 etapas ou de uma etapa? Esse aqui é um mecanismo de 1 ou 2 etapas? Uma. Porque entra e sai ao mesmo tempo. E aí tem um nome que a gente se refere lá à orquestra, como é que é o nome? Concertado. Tá? Que te dá uma alusão de sincronia. Mas nesse caso não teria o estado de transição, não? Tem o estado de transição. Mas o estado de transição, ele não é obrigatório aparecer no mecanismo. Tá bom? Olha só. Tá aqui, ó. O nucleófilo entra por aqui e o grupo de saída sai. Certo? Vamos ver mais para frente outros casos. A gente já estava aqui, a gente já viu isso aqui, né? O poder de nucleofilicidade. Quando eu tenho o mesmo átomo que vai ser o detentor
ali do par de elétrons para fazer o ataque, seja neutro ou seja carregado, vocês estão vendo aqui 3 espécies que são neutras, correto? Estão vendo? 3 espécies que são neutras. Não, que neutras? Aqui é carregada. Eu pensei uma coisa, falei outra. E aqui, neutro. Tá bom? Ó, e aí, estão vendo que é sempre o mesmo átomo que vai ser o portador do par de elétrons? Claro, é o heteroátomo, né? Tudo bem? Você não vai fazer o ataque pela cadeia carbônica. Até dá para fazer em certas situações específicas, mas não é o caso aqui. Então, qual é a vantagem de você ter um heteroátomo na tua estrutura? Ela pode ser nucleofílica, ela tem potencial para ser, mas não quer dizer que é. A gente vai ver isso também. Qual é a mais forte? O que é carregado ou o que não é carregado? O que é carregado negativamente vai ter um poder nucleofílico maior. Certo? Então aqui a gente pode correlacionar nucleofilicidade com basicidade. Quanto mais básico, mais nucleofílico. Nesse caso. Compreenderam? Vamos para o caso de baixo. Todos estão carregados? Não está dando para ver, não? Está dando para ver, não? Todos estão carregados. Estão vendo? Não era para passar. Ó. O par de elétrons está presente em átomos diferentes em cada nucleófilo desse? Sim. Aqui eu tenho, ó, pelo menos um par vai atacar, tá? Eu vou botar todos aqui. E aqui é meio chato de colocar. Porque são 1, 2, aqui eu fiz uma 3, 4. Aqui no nitrogênio eu tenho um par, porque ele está fazendo tripla. Ele está fazendo uma tripla aqui com carbono. Não, minto para você. Não está no nitrogênio. Olha aqui, ó. Não está no nitrogênio. Ó, não tem CN. Então ele vai ter que estar aqui, ó. Correto? Aqui está o par de elétrons, não é? Se ele está negativo, não pode ser o nitrogênio estar negativo, porque o nitrogênio já está fazendo as 3 ligações, então tem que ser o carbono. Eu me enganei, é no carbono. Tá bom? E aqui a gente tem o enxofre. Aqui sim. Quem é que vocês estão vendo aqui que tem a maior basicidade? É o HS-. Quem tiver em dúvida sobre o sinalzinho, vocês sabem fazer esse tipo de truque aqui? Ah, eu não sei quem é maior ou menor. E aí você faz esse truquezinho aqui, ó. 7, 4. 7 é maior que 4. Então 7 é o sinal de maior e 4 é o sinal de menor. Tem o pato tá com a boca aberta, fechada também, mas eu gosto mais desse aqui. Tá? Viram? Tem pessoa que se confunde. Vocês sabem colocar ordem crescente e decrescente? Tem pessoa que se confunde com isso. É importante dar uma olhada lá, se você não estiver bem seguro disso. O que é ordem crescente e decrescente? As pessoas se confundem. E aí, olha... Vocês conseguem imaginar o porquê que o HS- está sendo mais nucleofílico do que esse cara aqui? Eu vou dar uma informação para vocês. Como é que eu sei da basicidade do OH-? Como é que eu sei da basicidade dele? O quão básico ele é? Pelo ácido conjugado, muito bem. pKa do ácido conjugado da água. Quer dizer, do ácido conjugado da água, não do OH, né? Que vai ser a água. Que é 15,7. E esse aqui?
pKa do ácido conjugado desse carinha aqui. Aqui tá a carga negativa aqui, né? HS-. Que, se eu não me engano, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Alguém está com aquela tabelinha na mão aí? Vê aí se vocês acham aí o HS. Eu acho que... Acharam? Não tem, não? Não tem? Tá. Bom, mas não é muito alto. Eu avento que seja 3, tá? Mas não tenho certeza. Esse aqui é muito mais básico do que esse, tá vendo? Mas o HS é muito mais... O HS- é muito mais nucleofílico. Então não está seguindo a basicidade. Entenderam? Por que vocês acham que o HS é mais nucleofílico? Está escrito aqui embaixo, ó. Em geral, bases moles são mais nucleofílicas que bases duras. Base mole é quando você vai ter uma substância com um par de elétrons e ela não é tão eletronegativo e ao mesmo tempo também é volumoso. Com isso, ele tem um alto poder de polarizabilidade dos seus elétrons da camada de valência. Ou seja, é um átomo polarizável. Bases moles é quando você tem o átomo detentor do par de elétrons não tão eletronegativo e com um volume um tanto expressivo. Volume um tanto expressivo. O enxofre está na família do oxigênio, vocês lembram? É oxigênio, enxofre, selênio. O enxofre tem eletronegatividade menor, porque está para baixo, e tamanho maior. Então, a maleabilidade da nuvem eletrônica é maior. Entendem? Aí eu vou fazer agora uma alegoria para vocês entenderem isso, tá? Vou me levantar para fazer um certo teatro. As bases moles são polarizáveis. São polarizáveis. Ó, imagina o seguinte, né? A porção eletrofílica está lá no Gabriel. E eu preciso vencer todo esse potencial aqui. O que é esse potencial? Esse potencial são as nuvens eletrônicas das ligações que estão ligadas ao carbono, que é eletrofílico. Então eu sou nucleofílico, eu tenho um par de elétrons, vai repelir com esses pares de elétrons que estão fazendo as outras ligações. Então tem um potencial aí, isso é energia potencial. Precisa vencer isso. Se sou um átomo com pouca maleabilidade na minha nuvem eletrônica, eu chego até aqui e não consigo passar daqui ou passo por dificuldade. Certo? Aí, se você pegar, por exemplo, né, o exemplo de um ratinho que passa por debaixo da fresta, você não consegue fazer isso com um boneco, né, o mesmo tamanho do rato, porque ele vai conseguir se espremer, ele tem uma maleabilidade maior para se espremer por esse caminho e chegar até o outro lado. Então é como se eu conseguisse passar por esse caminho projetando a minha nuvem eletrônica até lá. Porque ele tem uma certa maleabilidade. Ela pode se comprimir, ela pode se dilatar à necessidade. Então, esses átomos que têm pouca eletronegatividade e são muito volumosos, os elétrons da camada de valência são maleáveis justamente porque o núcleo não consegue mantê-los tão rígidos próximo de si quanto átomos pequenos.
comparado a flúor, por exemplo. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Aí você poderia imaginar, pô, se aquele centro está positivo, o flúor tende ao quê? A atacar. Só que o flúor, ele é tão eletronegativo e pequeno, número atômico 9, que os seus elétrons ficam bem concentrados próximo do núcleo. E a sua camada de valência é muito pouco maleável. Com isso, ele não consegue projetar os seus elétrons tão eficientemente. Aí adivinhe, a gente vai chegar lá onde eu vou falar do flúor. O flúor é um péssimo nucleófilo. Já o iodeto, o flúor não, o fluoreto, né? Fluoreto, que tem que estar com par de elétrons. O iodeto, você vai lá, está lá embaixo. É o último dos halogênios. Está lá embaixo. Está no 5º período. E aí, ele vai ter eletronegatividade baixa, 2,6. Para você ter comparação, o hidrogênio é 2,1. Carbono 2,5. Só que ele vai ter a camada de valência bastante maleável. E vai conseguir se projetar até o centro eletrofísico. Mas a gente não fala projetar, a gente fala que ele tem uma alta polarizabilidade e consegue acessar o centro eletrofílico. É assim que a gente responde. Mas é regra, assim, quanto menos negativo e quanto maior, mais maleável. Porque quanto maior for o átomo, mais camadas ele vai ter. Correto? E a camada de valência naturalmente vai estar mais longe. E aí vocês aprenderam lá com o William, foi o William, né? Sim. Vocês aprenderam com o William que existe o quê? A carga nuclear e a carga nuclear efetiva. E a carga nuclear efetiva, ela é diretamente afetada pelo efeito de blindagem dos elétrons interiores. Correto? Mas não precisa entrar nessa seara. O que você precisa saber é que os átomos grandes e pouco eletronegativos, né, costumam ser mais polarizáveis com relação à sua maleabilidade da camada de valência. Certo? Aí a gente diz que são mais polarizáveis. E a isso tem um nome. A gente diz que são bases moles. O contrário, a base vai ser dura. Certo? Átomo muito eletronegativo, pequeno, por consequência, pouco polarizável. Estão vendo? Átomo pequeno. Estão vendo como é que eu estou respondendo? Ó, átomo pequeno, muito eletronegativo, por consequência, será pouco polarizável. Os elétrons da camada de valência, tá? O que vai ser polarizado? Os elétrons da camada de valência. Professor, nesse caso, então, uma base dura seria o fluoreto? E o iodeto? São os extremos opostos. Tá? Por consequência, serão, né, bastante polarizáveis, né? O que se for a base mole, né? A base mole, você está falando? Duro? Pequeno e muito eletronegativo. Não, aí vai ser duro. Por consequência, serão bases duras, né? Pouco polarizável. Ó, veja que eu não sei se eu concordo muito bem. Eu colocaria o iodeto aqui como segundo. Porque ele é pouco eletronegativo, grandão. Eu colocaria o iodeto aqui. O CN eu colocaria aqui. E o mais duro realmente é o oxigênio, né? Certo? O menos polarizável é o oxigênio. Vamos nessa. Vamos lá. Ó, nucleofilicidade versus basicidade. Deixa eu dar o conceito de cada coisa. Vamos começar pela basicidade, que é o que vocês sabem. O que é a basicidade? Mas em outras palavras é o quê? Quanto eu tenho de afinidade. Basicidade é o quanto uma espécie tem de afinidade por próton. Basicidade. O que é nucleofilicidade? É poder nucleofílico. É quanto mais poder nucleofílico eu tenho. E como é que eu consigo medir o poder nucleofílico? Porque como é que eu meço a basicidade? Sim, mas é pela afinidade ao próton. Em outras palavras, é a afinidade ao próton. Tá bom? Não é? Basicidade é afinidade ao próton. Se eu tenho muita basicidade, muita afinidade ao próton. Nucleofilicidade
é poder nucleofílico. Como é que eu meço o poder nucleofílico? Eu meço a partir da velocidade de reação. Velocidade. Olha só como é que é intuitivo isso. Lembram daquelas reações que a gente colocou, né? Nucleófilo atacando e o grupo de saída abandonando. Correto? Vamos tratar desse caso, desse mecanismo. Existe outro de formação de carbocátion, mas vamos por esse mecanismo. Quando você tem o nucleófilo atacando o substrato, a gente chama de substrato, reagente químico orgânico, você vai ter um produto e o grupo abandonador, correto? Se desligando do substrato. Isso é uma reação química. E reações químicas, eu não sei, quem é que viu aí em algum momento velocidade de reação? Vocês já viram velocidade de reação alguma vez? Você viu no segundo grau? Você fez técnico? Não. Não? Então, poucas pessoas veem isso, tá? Velocidade de reação é o quão rápido a reação vai acontecer, tá? Eu não vou entrar nisso, porque vocês vão ver isso um pouquinho em físico-química, na única físico-química que vocês vão ter, tá? Já estão vendo? Não? Então, velocidade de reação é o quão rápido a reação acontece, tá? E aí, tem um jeito de eu medir essa velocidade, certo? Então, se eu correlaciono o seguinte, se é muito nucleofílico, a reação vai acontecer rápido ou devagar? Rápido. Muito nucleofílico, poder nucleofílico alto, a reação acontece rápido. Se for baixo, é o contrário. Estão vendo? Então, basicidade é o quê? Afinidade a próton e nucleofilicidade é o poder nucleofílico e o quão rápido esse nucleófilo consegue atacar o substrato, tá bom? Mas você não falou, Leandro, que eu posso correlacionar a basicidade à nucleofilicidade? Posso. Porque há uma correlação direta quando é o mesmo átomo portador do par de elétrons. Como assim? A gente viu aqui uma sequência assim, ó. Aqui, a gente viu uma sequência assim. Quanto mais básico, esse aqui é mais básico de todos, que é um ânion de álcool. O que vai estabilizar essa carga negativa? Nada. Ela está negativa ali em cima do oxigênio e ele que se vire. Não tem nada para estabilizar essa carga. Bastante básico. O OH, basicidade é praticamente a mesma. Tá? Quando chega aqui, o que é isso aqui? É uma carboxila de ácido carboxílico. Aí você tem o quê? Carbonila, OH-, que é estabilizado por efeito de quê? Ressonância. Então isso aqui já é muitas vezes menos básico. Só para você ter ideia, o pKa disso daqui está girando em torno de 16. Do ácido conjugado, perdão. E aqui o pKa do ácido conjugado está girando em torno de 5. Lembrando que a gente está em escala logarítmica. Certo? Então, isso aqui é muito menos básico do que isso daqui. Certo? E aí, esses daqui são neutros. Quando eles são protonados, ficam positivos, qual é a afinidade deles liberar? Se vocês forem ver ali na tabelinha de vocês, aqui, ó, cadê a tabelinha? Os álcoois, quando protonados, tem que vir aqui, ó, os álcoois, cadê? Aqui, ó, o metanol, esse aqui é o metanol quando protonado, ó, 2,5 aqui o metanol, aqui, ó, 2,5. Negativo. Hã? Quando protonado, porque se você está medindo a basicidade do teu composto, o que você tem que fazer? Você tem que dar o próton e tirar, não é? Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó, dando o próton aqui, ó, e tirando, ó, 2,5 negativo. Então, isso daqui e aqui, o da água vocês fizeram lá, vocês lembram o valor da água? Menos 1,74. Menos 1,7. Pô, muito pouco básico, não é a água, correto? Muito pouco básico. Certo? Não é à toa que é a menos nucleofílica. Tá? Professor, você disse que a nucleofilicidade é o quão rápido o ataque acontece no lugar? Porque eu imaginei que seria o quanto aquela substância é capaz de realizar esse ataque.
Isso. Mas está correlacionado. Então, se ele tiver a capacidade alta de realizar esse ataque, isso se faz rápido. Assim, então quanto mais nucleófilo, mais rápido. É a mesma coisa que eu falo. Por exemplo, você sabe desenhar? Você sabe desenhar? Aí eu peço para você desenhar o rosto do Morgan Freeman. Quanto tempo você vai demorar para desenhar? Aí eu peço para um desenhista desenhar o rosto do Morgan Freeman. Ele vai levar bastante tempo, mas ele vai desenhar muito mais rápido do que você. Entendeu? Ele tem muito mais habilidade a fazer aquilo, então logo mais rápido. Certo? É esse a premissa. Certo? Professor, dá pra... Perdão. Vai. Dá pra relacionar se a carga estiver no mesmo ápice. A É. velocidade, se a Carga não, par de alertas. Não precisa estar carregado. A basicidade é quando o par de alertas estiver suportado naquele mesmo átomo. Se o nucleófilo estiver utilizado, ele vai ser menos básico, ou essa é a base até a carga de Se a base estabiliza muito bem a sua carga, ela costuma ser fraca. E aí, por consequência, se eu estiver comparando nessa questão de basicidade, ela vai ter menor poder do que o meu filho. Menor. Tanto é que quando você veio para cá, isso aqui é muito menos básico do que isso aqui. Aqui a basicidade da água, menos 1,71. E a basicidade disso daqui, né, vai em torno de 16. Eu estou comparando sempre o pKa do ácido conjugado, tá? Basicidade pelo pKa do ácido conjugado, certo? Porque eu não estou medindo o pKb, né? Tá bom? Vamos lá. Bom, então aqui, ó, pKa mede o quão ácido um doador de prótons é. E a nucleofilicidade mede a velocidade relativa da reação. Aí aqui ele está dando um exemplo aqui para você, ó. Com nucleofílico e básico estão relacionados, né, entre si, né? Eles não são mensurados da mesma maneira. A basicidade é pelo que pKa, né, o quão básico é, a afinidade a próton, e a nucleofilicidade é a velocidade relativa, né? E aí você tem aqui, por exemplo, a hidroxila é uma base forte, mais forte do que o cianeto. E aí, ó, a afinidade a próton da água, ó, a afinidade de próton da água, ele está colocando aqui, ó, aproximadamente 16. Por que ele está botando a afinidade aqui do próton da água igual a 16? Porque a água é o ácido conjugado da hidroxila. Então ele está medindo qual é a basicidade da hidroxila. Lembra que eu falei ali que era 16? Então aqui, ele está vendo qual é a basicidade da hidroxila, 16. E do ácido cianídrico, o pKa é aproximadamente 10. Ou seja, qual é a basicidade do CN-? Eu posso correlacionar com o seu ácido conjugado, que é o ácido cianídrico. Entre esses dois aqui, ó, vocês fizeram, inclusive vocês foram bem na prova disso daí, em medir quem era mais ácido e quem não era. Mas eu não pedi quem era mais básico e quem não era, mas tinha uma correlação e a grandíssima maioria foi bem, surpreendentemente. Porque geralmente as pessoas vão mal. Ó, 16 e 10. Qual é a espécie mais básica aqui comparando os dois, então? Água. A água. Mas a água, ela é menos nucleofílica. A hidroxila é menos nucleofílico do que o cianeto. É porque aqui nesse caso, ó, cadê? Deixa eu botar aqui para vocês verem. O oxigênio é o mais duro de todos. Certo? Então, ó, quem é que vai ser, né, mais nucleofílico? Quem vai ser mais nucleofílico é o cianeto. Né?
É o cianeto. E o cianeto é o menos básico, tá? Aqui nesse caso. Viram? Porque eu não posso comparar quando tem átomos diferentes pela basicidade. Bom? Aí aqui, ó, você vai ver comigo agora a variação da nucleofilicidade com os valores de pKa dos respectivos ácidos conjugados. Então você vai ter hidroxila, fenolato, acetato, água e perclorato. Eu vou botar alguns aqui para você ver. O fenolato é isso aqui, né? Caiu na prova de vocês, né? Caiu na provinha de vocês. O acetato é isso aqui, certo? E o ácido perclórico acho que não dá para eu se eu mover aqui, ele muda. O ácido perclórico, vou tentar desenhar aqui. Dupla O, O menos, dupla O. Dá para ver? Ele é assim, tá? Vamos para os extremos. Esse aqui é o mais básico de todos, não é? Porque o pKa do ácido conjugado é o menor. É o menor não, maior. O maior de todos, né? Então ele é o mais básico. E aqui, esse extremo, ele é o mais ácido, certo? Vamos ver a nucleofilicidade. Velocidade relativa. Qual é a maior velocidade aqui? Ordem de grandeza de 10 à quarta. E aqui? Terceira ao quadrado. 10 a 0, né? Aqui eu posso fazer isso aqui, né? E aqui 0. Por que está seguindo a correlação da basicidade? Tá, mas por que eu estou podendo fazer isso? Porque a carga não, o par de elétrons, porque esse aqui a água não está carregada, porque o par de elétrons está no mesmo átomo que vai funcionar como a cabeça nucleofílica, correto? É o átomo nucleofílico daquele nucleófilo, né? Veja que eu tenho essa espécie toda, não é ela toda que é nucleofílica, é apenas essa porção. Aqui essa porção, aqui essa porção, tá? O acetato é esse aqui, ó. Acetato, fenolato, hidroxila não precisa, água não precisa, e o perclorato é esse aqui. Isso aqui é o que, Leandro? É a reação desses carinhas aqui versus esse composto aqui. Como é que é esse composto, Leandro? Faz aí pra mim. É o carbono aqui, ó. O hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Vê se não é isso, gente, ó. Ó, metila, né? Metila. E aí esses nucleófilos aqui, ó, eles vão atacar onde? Aqui. Certo? Ó. Aqui. Não é? Olha lá. É isso que ele está medindo. E aí, a hidroxila é muito mais nucleofílica. Certo? Se eu botar aqui, pergunta. pKa do ácido conjugado desse cara aqui, menos 10. É igual do perclorato. Em que posição que ele vai estar aqui de velocidade de reação? Vai ser maior? Vai ser o maior de todos. O maior de todos e tendo praticamente o quê? O mesmo pKa que esse cara que está aqui. Mas por quê? Porque agora eu tenho o iodeto, que não é nada básico.
mas é muito, muito mole. E ser mole quer dizer o quê? Altamente polarizável ou pouco polarizável? Altamente polarizável. Por quê? Porque é grande e pouco eletronegativo. Muito bem. Vai todo mundo tirar uma nota muito boa nessa prova. Tá? Agora que vocês já conhecem um pouco sobre o poder nucleofílico, vamos falar um pouco sobre o solvente, que é igualmente importante. Então, até agora, o que a gente viu? A gente viu que pode ter dois mecanismos. A gente viu que é uma substituição nucleofílica a carbono saturado. Então, esse carbono não pode ter dupla, ele tem que ser saturado. A gente viu que os nucleófilos têm diferentes poderes nucleofílicos e que dá para a gente fazer uma certa correlação. Quando está com o mesmo átomo, né, ao par de elétrons, daí dá para ver pela basicidade. Quando não, eu vou muito mais pela polarizabilidade do átomo, que vai me dizer se eu tenho uma base mole ou uma base dura. Em alguns livros aparece a palavra, se vocês forem ler em inglês, não aparece mole não, aparece soft, que é suave. Então aqui, ó, vocês estão vendo o seguinte, ele já está falando, ó, solvente, efeito do solvente em uma reação de SN2. Por hora, vocês não sabem o que é uma SN2. SN2 é uma substituição nucleofílica. O 2 vai te dizer alguma coisinha ali. O 2 ele vai te dar a informação de qual mecanismo que é. Certo? A SN2, ela tem um determinado mecanismo e tem uma determinada equação de velocidade. E é isso que esse 2 está dizendo. A gente vai ver no futuro. Solventes polar prótico e polar aprótico. Agora a gente tem que entender o que é solvente polar prótico e solvente polar aprótico. Bom, se eu falar solvente polar, que ideia que você tem? Se for isso, você me deu um exemplo, ok. Mas quando eu falo polo, o que vem na sua cabeça? Em outras palavras, se eu não tiver uma carga formal. Sim, mas como é que eu falo essa mesma coisa, mas não uma parte positiva ou uma negativa? Exatamente, perfeito. Uma área densa eletronicamente e uma área pobre eletronicamente, ou deficiente eletronicamente. Isso é polar. Então, por isso que ela falou água. Não é? A água a gente sabe que é uma molécula angular, né? E a gente soma os momentos, não é? A gente soma os vetores de momento de polo e chega a uma resultante. E aí a gente vê que a água, gente, é a substância mais polar do universo. Ela é o topo da polaridade. Depois tudo está abaixo dela, até você chegar à substância de menor polaridade. Bom? E aí, quando você for pensar em substância de menor polaridade, o que viria na tua cabeça? Quais substâncias viriam na tua cabeça? Menor polaridade. Ela falou hexano, ela deu um exemplo. O hexano está onde? Qual é a classe do hexano? Hidrocarbonetos. Certo? Porque hexano não tem função, ele só tem classe. Bom? Então, beleza. Então vocês já sabem o que é polar e apolar. A é um sufixo de afirmação ou negação? Negação. Correto? Então, né, apolar quer dizer que é alguma coisa que não é polar. E polar é a formação de polos. Não necessariamente positivo e negativo. Regiões densas ou pobres eletronicamente. Tá. E o que é prótico e aprótico? Isso é um pouco mais difícil de você imaginar. Aí eu vou falar o seguinte. Se eu tenho um solvente, aí eu vou dar uma pista para você. Os solventes, isso aí é uma senhora pista, tá? Se eu tenho um solvente
muito capaz de realizar ligação de hidrogênio? Muito capaz de realizar ligação de hidrogênio. Que característica esse solvente tem que ter? Esse hidrogênio tem que estar onde? Tem que estar ligado aqui? Que, em outras palavras, tem que estar ligado a elementos muito eletronegativos. Está definido. Os solventes próticos e necessariamente os polares, porque você não vai ter solvente prótico, vai ser polar. Os solventes polares próticos, eles vão ter pelo menos um hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo, a um heteroátomo eletronegativo, né? O solvente polar prótico, ele vai ter pelo menos um hidrogênio ligado a elemento eletronegativo. Essa é a definição do solvente polar Prótico. E o aprótico? Se o A é um sufixo de negação, é o quê? Você não vai ter um hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo. No entanto, esse solvente vai ser polar. Dentro da experiência de vocês, me falem um solvente polar prótico orgânico. Hã? Não, orgânico. Pensa na água e na afinidade dos solventes que vocês conhecem com a água. Álcool, garota, claro. Mas álcools de cadeia curta ou longa? Curta. Correto? Mais para curta. Correto? Álcool. Por que ela pensou nisso? Porque a gente sabe que pegar álcool mistura com água. Logo tem afinidade. Né? Miscibilidade quer dizer afinidade. Agora eu quero um polar aprótico. Isso é um pouco mais difícil. Mas vocês usam. A gente usa. Vou dando pista, vocês têm que... Acho que com essa vocês vão matar. Hã? Pô, falou sem eu precisar dar pista. Eu ia falar cosmético. É acetona. E acetona, não sei se vocês sabem, se vocês misturarem, ela mistura com a água. Se vocês pegarem essa daí, não vai misturar, talvez não misture, porque ela é uma mistura de cetona com acetato de etila. Tá bom? Mas antigamente a cetona era comercializada pura. Aí hoje não pode para não ser usado para fins ilícitos. Tá bom? Aí numa mistura ela pode ser comercializada, tá bom? E o azul também é para isso. Geralmente é azul e rosa, né, hoje, né? É azul e rosa. Também é para evitar que seja usada para fins ilícitos. Aí a cetona é um polar aprótico. Por que é um polar aprótico? Tem um polo aqui, né? Não, ela tem hidrogênio, mas não tem hidrogênio ligado a elemento eletronegativo. Então, tá aí. Correto? Tá aí. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. No mecanismo de FN2, já adiantando, é aquele consertado. Eu tenho que entrar por trás e vencer todo aquele arcabouço. Ou seja, eu tenho que entrar, não é, naquele arcabouço tetraédrico. Correto? Então, o que você acha que é melhor? O nucleófilo está extremamente solvatado ou nem tão solvatado assim para conseguir acessar? É a mesma coisa que eu costumo sempre fazer essa alegoria, que é o seguinte: você vai a um show de um artista que você gosta muito, muito famoso, você não consegue ter acesso a ele, nem que você queira. Por que você não consegue ter acesso? Por que você não consegue? Se você for no show, sei lá, você vai no show aí, não consegue me vir ninguém aqui que seja bom. Assim, sei lá, vou... Hã? Eu não queria falar essas coisas, entendeu? Mas enfim, você vai a um show de um artista que você gosta. Por que você não consegue chegar perto dele? Os seguranças não vão deixar.
Então o segurança ele faz o papel do solvente. Você está altamente solvatado, né? Certo? Então quanto mais você tiver solvatação, menor poder nucleofílico você terá na reação de SN2. Entenderam? Não. Não entendi essa última frase que você disse. Porque na reação de SN2, o nucleófilo ele tem que adentrar o arcabouço tetraédrico para atacar o carbono pelo lado oposto ao grupo de saída. Aí ele tem que entrar dentro daquela pirâmide. Se ele tiver muito solvatado, dificulta entrar ali. Na minha cabeça não funciona. Porque seria mais fácil, não vai aumentar. Ué, então eu preciso de voluntários. Vem, pode vir. Vem você também. Não, a gente vai brincar, vamos brincar, pô. A gente tem que se divertir também. A gente tem que se divertir também. Vem aqui meu amigo aqui também que está conversando aí, vem. Vem cá, vem. Ih, tá em pé, já fica. Vem cá. Vem cá. Então, olha só. Ó. Não, eu vou ficar aqui no meio. E vocês vão se dar a mão aqui, eu tenho que ficar no meio. Eu vou ficar no meio, não, você fica. Vocês se dão a mão e eu tenho que ficar no meio. Vai ter que formar uma rodinha, é isso mesmo. Vai, forma uma rodinha. Tem um espaço aqui, eu tô respeitando o espaço de cada um, tá? Ó, a minha mão tá assim, porque hoje tudo é fácil. Agora, ó, vamos caminhando pra ele. Ele é um eletrófilo, cara. Ó, eu quero chegar nele, ó. Ó, acabou, cara, ó, não tô conseguindo, ó. Aí, ó, aqui, ó. A camada de solvatação, eu tô aqui, eu não consigo ir até ele. Entendeu? Porque eu tô altamente solvatado aqui dentro, ó. Agora, se eu tiver pouco solvatado, ó, largou. Aí, ó, eu tô aqui, só tá elas duas aqui. Não liga. Aí eu tô aqui, coisa e tal. Não vou te abraçar, não. Tá bom, dá pra entender, né? Dá pra entender. Tá, vamos lá. Não vou. Pô, cara barbado. Se você fosse meu filho, eu te abraçava. Você é meu filho, pô. Cara barbado. Bom, brincadeiras à parte, né? Essas alegorias é para tornar a aula um pouco mais divertida, né? E vocês lembrarem na prova, né? Vocês lembrarem essas coisas que parecem bobas, mas na prova você vai lembrar disso aí. Entendeu? É isso. Ia botar e afirmar que por exemplo, tem esse desenho, né? E fala assim, por que aqui, tá muito solvatado, tá vendo? Sim, ia botar que tá solvatado e ia perguntar por que fica mais difícil pro nucleófilo atacar, ou se eu ia perguntar entre o... Não, eu vou perguntar qual é o melhor solvente. Entendi. Aí você vai escrever, o melhor solvente é aquele polar aprótico para SN2, correto? Agora, lembrando que quando o Eduardo veio me ajudar, ele veio me ajudar, né? Esse substrato eu tenho que acessar um arcabouço tetraédrico. Entenderam? Agora vamos fazer uma mesma analogia, o seguinte, carbocátio. Diz para mim, hibridização dos orbitais, né, para fazer as ligações com o carbono. Qual vai ser? SP, SP2, SP3? SP2, vai precisar de 3 orbitais para colocar os pares de elétrons nos pratos. SP2. Geometria? Não. Trigonal plano, o orbital P puro está ali vazio, correto? Então, plano. Correto? Eu não tenho mais agora que adentrar em arcabouço tetraédrico nenhum. Correto? Dane-se se eu estou solvatado ou não. Entenderam? Então a geometria para essa A geometria faz toda a diferença. É Porque no na SN2 você tem um mecanismo consertado. O nucleófilo ele tem que acessar um arcabouço tetraédrico para conseguir chegar ao centro eletrofílico. Quando você tem o carbocátio, não.
Ele é plano e tanto faz como tanto fez, tá solvatado ou não. Tá nem aí. Outra coisa do carbocátil é o seguinte, pô, ali o bicho tá carregado mesmo, né? De verdade, né? Então, ele tá praticamente esticando as mãos, vem. Correto? Então, na substituição nucleofílica que não tem esse problema, tá solvatado ou não, tanto faz como tanto fez. Entendeu? Esse assunto, ele não é tão simples porque tem várias nuances. Mas olha só, não é difícil de entender. É só você botar cada coisa em cada caixinha, correto? Ele tem que adentrar o arcabouço da geometria. Ele tem que entrar no arcabouço tetraédrico, ou seja, vencer essa geometria. É? É. Ó, eu passar por aqui é tranquilo. Agora, se eu for passar ali entre os meninos, que eu não vou fazê-lo, mas se eu for passar por aqui, não dá, cara. Não dá pra eu passar por aqui. Não dá pra eu passar por aqui. Então, o que acontece? A depender do volume, agora, se tiver um marimbondo voando, ele passa por aqui. Eu não consigo, eu sou volumoso, eu sou grandão. Eu não consigo passar por aqui. Né? Então, assim, a depender do tamanho que você tenha, né, do nucleófilo, se ele está solvatado, pior ainda. Solvatado é pior ainda. Correto? Essas garotas são bobas e ficam rindo, tá vendo? Com a relação da solvatação para SN2, você está falando de SN2, eu não sei se em algum momento eu perdi a explicação do que é. SN2 é pelo aquele mecanismo concertado que se dá ao mesmo tempo. Ele tem que vencer o arcabouço tetraédrico para conseguir chegar. As SN2 são as que ultrapassam essa barreira da geometria para conseguir ter acesso ao eletrófilo. E na SN1, ele vai estar carbocátil, não tem geometria nenhuma para ele vencer. Então, reações de SN2 são reações que o nucleófilo consegue vencer a geometria. É como se fosse isso daqui, quer ver? Pega. Ó. Pega. Vai, abre, pô. Não vai me machucar não, vai. Aí, ó, não vai abrir. Não vai abrir. Ele está solvatado. Isso aqui, isso aqui não. O meu centro eletrofílico é esse, eu sou o substrato aqui. Vai, ela é o nucleófilo, vai. Não consegue. Entendeu? Ela não está conseguindo, tá muito solvatada, coisa e tal. Agora ela continua solvatada. Agora eu sou um carbocátil. Carbocátil. Correto? Ó, não tem geometria tetraédrica nenhuma. Pega. Olha lá. Reação SN2. CN1. Carbocátil CN1. Então a SN2 ele não consegue vencer. Não consegue vencer se tiver muito solvatado. Se tiver muito solvatado. E o SN1 consegue com mais facilidade. O SN1 consegue com mais facilidade. E quando eu falo consegue e não consegue, é alegórico também. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Maior ou menor velocidade de reação. Tá? Se você deixar muito solvatado, não é que a reação não vai acontecer, mas acontece muito, né? Bom? E geralmente, por que se usa um solvente polar? Por que se usa um solvente polar? Para você ter uma boa solubilidade dos compostos. É? Uma boa solubilidade. Geralmente os nucleófilos são ou neutros ou carregados, são polares, e aí você precisa de um solvente que consiga lidar bem com isso. Tá? Então não vai dar muito certo usar essas reações em hexano, em tolueno, que são solventes propriamente pouco polares, ou apolares, melhor dizendo.
Aí ele está falando aqui, ó. Ó, isso aqui até tá nas listas, coisa e tal, mas, ó, num solvente prótico, então ele já está falando que o solvente é prótico, né? Solvente prótico, ele vai ser polar, tá? A tendência de nucleofilicidade entre aqui os aletos, né, é a seguinte: o iodeto é o mais nucleofílico, tá, do que o fluoreto. Primeiro que o iodeto já é mais nucleofílico mesmo, não é? Sim. Olha só, sim. Mas se eu usar ele, dentre esses todos, quem vai ser o de melhor performance? Entendeu? O cenário não é muito bom. Mas dentre esse cenário, se eu usar ele, qual que vai ser o menos pior? O iodeto, que é mais nucleofílico. Certo? E outra, o iodeto, né, ele é grandão e tem uma dificuldade maior de se solvatar. Certo? E qual é a outro problema do iodeto que vocês não estão vendo? Sempre pegam as extremidades. Ó. Vou botar só um par de elétrons, tá? Mas os outros estão aqui. Ligação de hidrogênio. Correto? Exato, minha linda. Exatamente. Você captou a parada. É isso aí. Ó. A garota esperta, cara. Essa garota é esperta. Ó. Se eu tiver aqui, ó, esse aqui é um elemento eletronegativo. Então, parcialmente negativo, parcialmente negativo. Então, aqui ele vai estar parcialmente positivo, faz ligação. Não, pô, peraí. Aqui eu tenho que mudar, né? Aqui eu tenho que botar o flu, pô. Quem é que vai fazer melhor a ligação? O F, o fluoreto. Então, além dele ser o pior, ainda vai ser o melhor solvatado. E o melhor solvatado vai gerar, não né? Ele já é porque aqui está casando, tá havendo o que a gente chama de sinergia. Professor, não entendi muito bem. Eu também não. O iodeto já é o melhor de todos, correto? É o mais nucleofílico e o fluoreto é o menor para a polarizabilidade. Entre esses dois aqui para fazer ligação de hidrogênio, qual é o melhor? O iodeto ou o fluoreto? Fluoreto, porque é o mais eletronegativo. Ele é o que vai ficar mais solvatado. Com isso, diminui a velocidade para SL2. Porque ele é polar próximo. É porque o fluoreto é muito eletronegativo, por isso que ele faz ligação de hidrogênio fácil. Flúor faz ligação de hidrogênio fácil. Tá bom? Inclusive, em vários fármacos que vocês vão ver, aqui, ó. Olha, meus lindos, olha. Olha, o tio mostra pra vocês. Olha só, vamos lá, vamos brincar aqui. Ó. Budesonida. Você usa? Budesonida. Anti-inflamatório esteroidal. Correto? Imagens. Essa é a budesonida. Estão vendo? Budesonida? Que bonito, né? Aí vocês vão ver a fluticasona. Fluticasona. Esteroidal também, correto? Não é? Esteroidal também? Aqui, átomo de flúor, aqui, ó. Flúor. Ó, flúor. Tá vendo? Então vocês vão ter fármacos fluorados. Esse flúor aqui é altamente capaz de fazer ligação de hidrogênio. Isso é bom para interagir com o sítio ativo das enzimas, da enzima alvo que ele queira. Mas talvez não seja só por conta disso. O flúor tem outros papéis também. Serve para aumentar a lipofilicidade do fármaco também. Serve também para evitar certas reações colaterais de metabolismo que você não quer. Se aqui tivesse hidrogenado ou fluorado, faz total diferença.
Muitas das vezes com o fluorado não sofre o metabolismo, o fármaco tem vida maior. Então é multifatorial. Aumenta a lipofilicidade, evita metabolização indesejada e você adiciona ainda um ponto a mais de interação com o sítio ativo. Só que interação com o sítio ativo também pode ser um perigo. Porque se você bota algo que pode fazer muitas interações, uma molécula que pode fazer muitas interações, ela vai ter alta ou baixa seletividade? Baixa seletividade pode te levar a muitos efeitos colaterais. Então o desenvolvimento de fármaco é para gente grande. É muita coisa que você tem que levar em consideração, entendeu? Desenvolvimento de fármaco não é à toa que custa muito caro. Vocês sabem mais ou menos quanto é que é? Para você... Bilhões, mais ou menos 10 bilhões para você lançar um fármaco. Por isso. Porque não é trivial. Agora, por que vale a pena? Porque muita gente consome. Já se paga. Correto? Pessoal, então, Ah. o elemento eletronegativo que vai pegar o hidrogênio, ele é um solvente polar prótico? Não, eu estou mostrando aqui para você que o fluoreto, ele acaba sendo mais solvatado num solvente polar prótico. Nada a ver com isso que a gente acabou de ver. Não, é porque... Não tem. Mas o que eu quero dizer aqui, Não, é porque eu estava mostrando para você que o flúor tem alta capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Ah, tá. É isso. Entendeu? Então, se não fala, é porque eu fui lá pegar água, então não tem nada a ver com... Tipo assim, os elementos mais eletronegativos vão solvatar melhor. Nada a ver. Não, os elementos mais eletronegativos, eles vão sim ter uma correlação de melhor solvatação em polar prótico. Porque ele faz interação. Interação é favorável à solvatação. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês os solventes apróticos que são polares. Tem algum hidrogênio ligado a átomo eletronegativo aqui? Não. O DMSO, que é esse aqui, estão vendo? Dimetil sulfóxido, ele é utilizado até em alguns fármacos, para solubilização de fármaco e administração. Se eu não me engano, via oral e venosa também. Mas venosa eu tenho lá minhas dúvidas, mas acho que oral tem. Tá? Todos eles se misturam com a água. E o DMSO... Alguém trabalha aqui já com iniciação científica em medição de atividade biológica? Alguém faz isso? Alguém pretende? Alguém gosta disso? Você vai testar contra células cancerígenas, não sei o que, geralmente você pega o seu protótipo e faz uma solução diluída 1% em DMSO. Porque o DMSO ele é miscível com água e melhora a solubilidade dele na água. Porque muitas das vezes o fármaco ele não é solúvel na água. Tá bom? Ou o protótipo a fármaco. Tá bom? Isso aqui é uma função inversa quando eu estou usando os apróticos com flúor, cloro, bromo e iodo. Eu não vou entrar nessa seara não, porque a gente está com um tempo meio carregado, tá? Isso aqui demora um tempo para explicar, vou passar isso daqui, tá? Mas também não vou cobrar. Explique a variação contraditória na nucleofilicidade com relação aos valores de pKa dos ácidos conjugados. É o que a gente estava vendo. Quem é que é o mais nucleofílico aqui? Iodeto. E o menos? Fluoreto. Qual é o valor do pKa do ácido conjugado do iodeto? Menos 10. É o menos básico de todos eles. Correto? E o fluoreto? É o mais básico de todos. No entanto, o iodeto é muito mais nucleofílico. Por quê? Por causa da polarizabilidade. O iodeto é muito mais polarizável do que o fluoreto. Fluoreto não é nada, né? Aqui tá vendo zero, tá vendo? Só que, tá vendo que aqui é velocidade relativa? Na verdade, ele deve ter alguma velocidade, mas aí chama-se ele de zero. Entenderam isso? Chama de zero, porque ele é o menor
Isso são parametrizações. Tu quer ver? Tem professor, você sabe o que é parametrização? Tem professor que... Não sei se algum professor já fez isso, que dá a nota da turma por parametrização. Alguém já fez isso com vocês? Por exemplo, o melhor aluno tirou 9. A média foi 9. O 9 vira o novo 10. E aí você aplica um fator positivo a todas as notas. E aí quem tirou 9 vai ficar com 10. E quem tirou as outras 9 abaixo de 9, você tem um fator de correção que aumenta a nota. Entendeu? O 9 é o novo 10. Entenderam? Entendeu? Se eu liberar vocês para a Química Orgânica 2 com muito déficit, vocês nunca mais vão sair da Química Orgânica 2. Porque vocês não vão ter saco para estudar a Química Orgânica 1. E eu não vou reprovar vocês, é a nota. Eu vou pegar a nota de vocês e vou fazer uma média. Quem tiver nota, passou. Quem não tiver nota, não passou. Eu não vou reprovar ninguém, é a média. Eu vou pegar a média. Eu não reprovo ninguém, não, é a média. O Leandro me reprovou. Eu não. Eu peguei só a média, eu tirei e você não alcançou a média. Não é? Agora, se eu tirar ponto do cara, o cara tá com a prova lá, tirou 10. Não, colou, 0. Aí eu tô reprovando o cara, né? Não tenho argumento, né? Isso aqui tá entendido também, não é? O que é essa reação aqui? Eu vou só montar aqui para você. Você vai pegar o X com a carga negativa e vai atacar quem? O brometo de metila. Brometo de metila. Só para você se acostumar e ver como é que é, tá vendo? Ó. Certo? E aqui é via SN2, tá vendo? Ó, pá e pá. Tá bom, meus filhos? Viram? Viram? Ó. Teve algum problema com a aula anterior? Teve. Eu vou... Mas dá pra recuperar, né? Tá bom. Tá. Porque eu fiquei todo dia entrando lá no ar. Deu problema. Não, eu comprei um computador novo, mas eu não tô usando ainda. Esse computador, ele tá dando algum problema. Tá? Professor, nessa questão, né? Nessa hipotética questão, também poderia explicar, se o senhor perguntasse, explique a contraditória, a variação contraditória, né? Eu poderia falar que o HI comparado com o HF tem característica de base mole, e aí a partir daí... Você não vai falar nem HI nem HL, você vai falar que o fluoreto é um nucleófilo muito mais duro do que o iodeto, né? E na verdade eu teria que até usar a palavra suposto. O fluoreto é um suposto nucleófilo, né? Que ele nem reagir, tá reagindo, né? Ó, nessas reaçõezinhas aqui, vamos ver se vocês entendem o produto que está sendo formado. Quem é que é o nucleófilo aqui? É esse composto, propriamente aqui, que está atacando qual substância? É essa daqui, mas propriamente o carbono. E aí você forma a ligação enxofre com carbono e sai o quê? Iodeto. Certo? Né? O iodeto Não, esse é o grupo de saída? Como que eu sei que é o NA que vai sair? Não. NA se chama íon espectador. É porque eu estou usando... Por exemplo, eu não tenho um pote de uma substância carregada negativa e não tenho um contraíon. Entenderam? Quando você forma o iodeto, ele se liga ao sódio, para você ter o balanço de carga. Né? Eu vou pegar no meu laboratório. Eu preciso de um tiol, um ânion de tiol. Esse aqui que se chama tiol. Um ânion de um tiol.
Aí eu vou pegar o tiolato de sódio. Aí eu vou reagir com o iodeto de metila. Aí dá o metil isopropil enxofre, correto? O tioéter. Metil isopropil tioéter. E iodeto de sódio. O Na ele solta do S antes do S ligar no C? Não, ele não, é ligação iônica. Ele não está ligado covalentemente. É iônico. Entendeu? Aqui está a carga negativa. Se liga ao carbono. Ó. E aí forma nova ligação aqui, iodeto de sódio. Preste atenção, gente. Ó, esse último aqui, ó. Esse último aqui é um nucleófilo neutro carregado. Neutro. Ele é um NU ou um NUH? NUH. Então ele vai atacar aqui e vai ficar como? Correto? Ele vai ficar assim, não é? Ele atacou aqui e ficou assim, não é? Aí o que acontece? Eu coloco um outro equivalente dele, um outro mol dele, para o outro mol dele funcionar como base. Olha só que legal. Ó, por isso que tem dois ali, né? Ai, papai. Ó, tô escolhendo qualquer um, tá? Entenderam? Aí o segundo vai atacar aqui e dá origem às aminas. E fica um NH4+. Por isso que esse 2 está aqui na frente. Um mol vai servir para fazer a CN2 e o outro vai servir de base para desprotonar a porção que está protonada do NuH, que entrou na molécula. Por isso que o NuH é um nucleófilo neutro interessante. Porque ao entrar e ficar positivo, ele perde um próton e torna-se neutro. Muito interessante. Entenderam? Essa última etapa tem alguma coisa a ver com substituição nucleofílica a carbono saturado? Não. Essa última etapa é uma reação ácido-base. Entenderam? Eu posso misturar as estações. Pode acontecer mais de uma reação. Nesse momento está acontecendo não sei quantas reações aqui no nosso corpo. Inclusive para você fazer essa sinapse que você está fazendo agora. Não é? Ué, você está viva. Então está fazendo sinapse. Está fazendo sinapse a toda hora. Entendeu? Né? O nome mesmo desse grupo que está no produto da reação, mas não é abandonador. Não é sair desses dois. Como assim? Isso aqui? O senhor não falou que... Não, o sódio é um íon espectador. Não, mas e dos outros dois? Aqui também é sódio. Correto? E aqui eu não tenho esse caso. Aqui eu tenho o caso do nucleófilo ser um NuH, entrar, o grupo de saída sai, e o segundo mol de amônia age como base. E aí forma o cátion amônio. O que é Br- NH4+? Como é que é o nome desse composto? Brometo de amônio. Entenderam? Então, o neutro, ele vai estar neutro normal e depois ele vai estar ligado ao H. Se o neutro atacar uma substância e ele não tiver próton, ele fica positivo e lá fica positivo. Se ele tiver ligado a um próton, ele tem a possibilidade de sofrer a abstração do próton. Aí fica neutro. Fica neutro. Ah, então pode ser interconverter o que eu fiz carregado. É. Ah, Tá? Mas aí essa interconversão, né, ela depende de você ter a captura desse próton. Certo? Cinética. Cinética da reação. Ó, como é que eu vejo assim? Vocês falaram que nunca viram cinética, não é? Sabe o que eu faço na cinética? Eu não tenho dois pares. Eu tenho substrato, eu tenho nucleófilo. O que eu posso fazer para eu fazer esse experimento? Eu posso pegar, eu vou escolher um solvente. O solvente vai ser o mesmo para todos os experimentos que eu fizer.
Para SN2, polar prótico ou aprótico? Para SN2, aprótico. Né? Para não estar solvatado. SN2. Aí o que vai acontecer? Você fixou ali o solvente, fixou a temperatura, às vezes você tem que aquecer um pouquinho para melhorar um pouco ali a solubilidade, para melhorar um pouco a cinética. Aumentando a temperatura, geralmente aumenta a cinética. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar os dois com uma determinada concentração e vai fazer o experimento. Aí eu quero saber se a variação deles aumenta ou não a velocidade. Como é que eu vejo a respeito da velocidade? Eu tenho que ter alguma coisa que detecte a formação do produto e ou o desaparecimento do substrato. É natural imaginar o substrato diminui, desaparece e o produto sobe. Ok? Ok. Aí você vai pensar o seguinte, eu faço um experimento, fixo a concentração de um e tem a outra também fixada. No outro experimento, eu aumento só o de um e deixo o outro sem aumentar. No outro experimento, eu já fixo esse e aumento o outro. Isso que é o reagente limitante, que é a velocidade da reação dependente? Tem a ver, mas aí eu estou medindo a influência que tem em eu aumentar ou não a concentração. E no último eu aumento a dos dois. Aí você consegue ter um bom parâmetro do que está acontecendo. Se eu aumentar aqui e duplicar aqui, opa, duplicou a velocidade, duplicou a formação do produto. Mexi no outro, opa, duplicou aqui. Então o outro também altera. Agora vamos alterar os dois, comparado aqui de cima. Eu usei 1, aqui eu vou usar 2, 2. 2 vezes 2, 4. Quadruplicou. Ah, então realmente, se eu mexo nos dois, quadruplica. Se eu dobro um, dobra, quer dizer que os dois, não, quer dizer que os dois têm correlação e está 1 para 1. Aqui está 1 para 1, correto? Que a correlação é de 1 para 1, certo? Entendem isso? É tipo um balanceamento. É você verificar o que a concentração daquele produto gera na velocidade. É tipo aquela certa de prioridade, não é, mas em ácido básico, não, tipo assim, é mais ácido, aí dá prioridade. Não, olha só. Porque nas reações, presta atenção, gente, nas reações eu tenho vários tipos de mecanismo, certo? Na SN2 é uma etapa só, então eu não tenho etapa limitante, é uma etapa só, tá? E aí depende de como que essa reação vai acontecer. É colisão, correto? Vai um colidir no outro até reagir, certo? A depender da reação, esses processos, você não tem o reagente aqui e sai o produto aqui. Você tem o reagente aqui, que se transforma não sei o que, que se transforma não sei mais o que, que se transforma não sei mais o que, que se transforma não sei mais o que, e depois chega no produto. Não é o nosso caso, mas existem casos muito mais complexos. Esse é um pouco mais simples, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fixar e variar. Olha aqui a reação. Hidroxila em cima do cloreto de metila, para dar metanol e o cloreto. Certo? Entenderam? O que eu faço no primeiro experimento? Eu tenho essa concentração do substrato e um grande excesso do nucleófilo. Estão vendo? Geralmente a gente bota excesso do nucleófilo, porque é mais barato o nucleófilo, né? Hidroxila, né? NaOH, KOH. O que eu fiz no segundo? Dupliquei a concentração do substrato, mas mantive a do nucleófilo. No terceiro eu fiz o quê? Voltei a concentração inicial do substrato, mas dupliquei o nucleófilo, que já estava em excesso, mas aqui eu dupliquei o excesso. E no último eu dupliquei tanto a concentração do substrato quanto a concentração do nucleófilo. E aí o que está acontecendo aqui? Eu mexo, aqui eu tenho uma velocidade x, né? Uma velocidade x.
Quando eu dobro, o que aconteceu aqui? Dobro o substrato, o que aconteceu? Dobrou. E quando eu dobrei apenas o nucleófilo e mantive o substrato, o que aconteceu? Dobrou. E quando eu dobrei os dois? Bom, pegando, né, 9, né, pegando 4,95, né? 5 vezes 4, 20. 19,6 é quase 20. Quadruplicou. Certo? Então quer dizer que mexer na concentração do substrato e do nucleófilo mexe na reação. Aí o quão mexe, eu acho um índice. Como eu dupliquei, eu tenho uma correlação de 1 para 1 que a minha amiga falou ali. Então, aqui no substrato, eu tenho o índice 1, que eu não coloco. E no nucleófilo? Duplicou o nucleófilo, duplicou a velocidade. Índice 1. E se eu duplicasse aqui e quadruplicasse? Índice 2. Porque quando você leva ao quadrado, aí você quadruplica. Não vai ser 4. Entendeu? Aí o que vai acontecer aqui nesse caso? Ó? Qual é a ordem de ligação? Ordem de ligação não, corrigindo. Ordem de da lei de velocidade. A ordem aqui é só você somar. 1 mais 1 igual a 2. Então, a ordem da lei de velocidade é 2 aqui nesse caso. E daí que vem SN2. É da ordem de velocidade. Certo? Porque quando eu estou fazendo as variações, aqui dupliquei esse, não dupliquei esse, então é 1 para 1. Se eu duplico um, duplico o outro. Porque assim, ó, então é 1. Tem uma parte, sabe como na aula passada o senhor falou que tem algumas reações de substituição por nucleosidade que é ao mesmo tempo e outras que saem primeiro para o carbono. Isso, essa aqui é SN2, essa aqui é consertada. Aí eu achava que a SN2 tinha relação com isso, que com a SN2 era sincronizada e a outra era... mas essa aqui é sincronizada. Não, o que eu quero dizer... Aqui, ó vou dar exemplo, vamos dar exemplo. Olha só, eu tenho aqui a velocidade que está falando rate. É que rate aqui é taxa, né? Vamos botar V. Correto? Aí eu tenho aqui 1. Se eu duplicar isso daqui, eu vi que estava duplicando isso daqui. Certo? Então qual é a relação? Vai ser 1. Se eu quadruplicar, qual é o índice aqui que eu tenho que colocar? Para aqui ser 4? 2. Entendeu? Aí se eu chegar aqui, agora eu boto 2 aqui e 1 aqui. Aí eu vi que duplicou. Qual é o índice que eu boto aqui? 1. Porque o número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? E se eu vi que chegou a 4? Eu boto 2. Sempre vai ser assim. E se eu ver que chegou a 5? Sabem resolver isso? Aqui é o X. Quem sabe resolver isso? Quem sabe resolver isso? Sabe? Isso aqui não é tão fácil, não. Isso aqui você aplica log. Log de 5 é igual a log de 2 elevado a x. Correto? Não é? E aí você tem log de 5 é igual a x log 2. X é igual a log de 5 sobre log 2. Entendeu?
Aí acha isso aí. Não, eu só tô ensinando. Pô. Mas então, eu achava que... Quando você tiver um número, tiver uma base e um X em cima, você resolve por log. Entendeu? Acabou. É só conhecimento, tá? Não vou cobrar isso aqui, não. Eu achava que toda reação SN2 obrigatoriamente é aquela que acontece sincronizada. E a SN1 é obrigatoriamente a que sai o grupo abandonado. Mas é. Mas não? Então tá. Aqui, é a lei de velocidade essa daqui, estão vendo? Ó. E aí, toda vez que você estiver medindo, é velocidade inicial. Sabe por que é velocidade inicial? Porque quando você vai convertendo, o substrato vai diminuindo. Aí ela faz assim, ó. Depois ela faz assim, ó. E assume uma assíntota. Lembra a assíntota? Certo? Então você mede sempre a velocidade inicial. E aí quando você mede a velocidade inicial, você vai ter umas coisas assim, ó. Cadê, droga? Ué, aqui. Ó. Como é que é o nome desse coeficiente? Quando você tem uma dispersão XY. É o coeficiente angular. Qual é a equação da reta? Y é igual a x mais b. Aí sim, garota. Se passar pelo zero... E quem é o A? Coeficiente angular. É isso aqui. Aí, você vai ter a lei de velocidade e o K vai ser o coeficiente angular. Quanto maior o coeficiente, correto? Mais variação você tem por minuto ou por segundo, correto? Quanto menor, menor. Entendeu? Entenderam? Certo? Só uma matemáticazinha básica aí. Então, nesse caso, sempre que tiver mudança de substrato, sempre vai mexer na velocidade. É algo que está diretamente ligado com esse tipo de reação. Curiosamente, você falou certo. Porque na SN1, o nucleófilo... Ele não está relacionado com a concentração dele. Ordem de reação. A ordem de reação é como que esses pares se encontram. Ela não é concertada? Então eu preciso dos dois se encontrando. Aí eu chamo de bimolecular. Tem a ver com esse 2 também, ela é bimolecular. Ordem 2. Tá? É essa que gera estereosômeros? Essa que gera estereosômeros. Você já fez o orgânico 1? Não. Mas é. Ó, o nucleófilo ataca por trás. Que orbital aqui é esse aqui? Que orbital é esse? Vamos ver se vocês ganham um doce. Tá escrito, né, pô? Aqui, ó. Antiligante de quem? Não, o carbono não tem antiligante. Não. Esse antiligante aqui é correspondente a que ligação? Não, hibridização que eu tô pedindo. Não. CLG. Tá chutando aí. É o CLG, né? Ele não tá atacando aqui, ó. Esse orbital ele não pode atacar. Mas ele é antiligante da onde? Dessa ligação aqui. Toda ligação tem um antiligante, Lara. Tá, então se eu falar tipo assim, ele é antiligante do carbono, tá errado, ele é antiligante da ligação. Tá. Eu iria errar. É porque tá do outro lado, tá fazendo ligação pra mim. É essa parte aqui que tá dando. O antiligante está aqui atrás e a densidade eletrônica tem um nó aqui e aí o outro lobo está aqui, ó. O antiligante é assim, ó. E aqui tem um nó. Por isso que você não está vendo o outro lobo. Você não está vendo porque está aí embaixo. Entenderam? E aí ele se transforma aqui, ó, na ligação química e inverte a configuração. Tá? Tem inversão de configuração se o carbono em questão for quiral. Não está atacando pelo outro lado? Se está atacando pelo outro lado, vai inverter a configuração. Mas só se ele for quiral. Também se não for quiral, não inverte porcaria nenhuma. Entenderam? Capiche? Muito bem. Isso aí é a ordem da ligação, né? Se é bimolecular ou se é unimolecular.
Agora, só para a gente fechar, vamos ver o mecanismo. A hidroxila ataca pelo lado oposto, tá vendo? Que é o nucleófilo. No orbital antiligante da ligação carbono-cloro. A ligação carbono-cloro se desfaz aos poucos. E você tem isso daqui, ó. Como é que eu faço, ó, para você, ó, dica para vocês desenharem esse estado de transição. Faz um carbono aqui, algo ligado aqui, correto? Algo ligado para trás e algo ligado para frente, certo? Você vai fazer isso aqui, ó. Um pontilhado para cá, um pontilhado para cá. Aqui está o nucleófilo, aqui está o grupo de saída. Aqui está o grupo R, sei lá. Não é a mesma coisa que aqui, mas eu botei R. Se o nucleófilo for neutro, quando atacar vai ficar como? Positivo, mas ele está atacando, não atacou ainda, tá no processo. Então ele fica parcialmente positivo. E aqui está se desligando, parcialmente negativo. E se ele fosse negativo? Parcialmente o quê? Negativo. Dos dois lados. Porque quando ele ligar, ele vai ficar positivo, mas como ainda não ligou, é parcialmente. Se ele fosse negativo, você bota parcialmente negativo, porque ele vai cada vez deixando de ser negativo. Entendeu? Quem que não entendeu isso? Ele não está negativo? Ele vai atacar o centro. Ele vai, cada vez que a ligação vai se formando, ele vai deixando de ser negativo para ficar nucleófilo carbono. Se ele for neutro, ele vai ficando cada vez mais positivo, porque ele estava neutro. Mas por que o grupo de saída continua sendo negativo? Porque o grupo de saída sempre leva... nem sempre, né? Se o grupo de saída for positivo, como é que fica? Se o grupo de saída for positivo, aí ele vai ficar neutro. Vai cada vez ficando neutro, até não ser mais neutro. Então ele vai ser parcialmente positivo. Por que é parcialmente positivo? Ele está positivo, quando desligar, fica neutro. Então ele vai aos poucos deixando de ficar positivo. Entenderam? Olha só a geometria como é que é fácil. Desenha esse carbono aqui, bota um pontilhado para um lado para o outro, bota esse colchete e esse tracinho aqui. E as cargas. O carbono não fica carregado. Entenderam? E para desenhar do outro lado? Como é que eu faço para desenhar do outro lado aqui? Como é que faz para desenhar do outro lado? Hã? Como assim? O produto. Você vai pegar o nucleófilo, o OH, e vai inverter a configuração. Não estava assim? Aí você vai pegar todo mundo e vai jogar para o outro lado. É que aqui é a mesma coisa, tá? Mas é só você fazer essa inversão aqui. Certo? Entenderam? Aonde está positivo no meio? Aqui? Não é positivo, não. Isso aqui é símbolo de estado de transição. Tá bom? Isso aqui é o símbolo. Tá? Professor, troca os ligantes é porque aí não dá pra gente saber, porque é todo mundo hidrogênio. Mas se eu falou que não é assim, mas não dá pra ver, é porque troca os ligantes? Tá, vou trocar aqui. Ó, digamos que aqui eu tenha R1, aqui eu tenho R2, correto? E aqui nada, hidrogênio. Certo? Como é que vai ficar? O hidrogênio está para o outro lado, esse R1 não estava para frente? Ele continua para frente, só que é assim. E o R2 também, só que para o outro lado. Não, é só... É feito guarda-chuva mesmo. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Tá? É? Não é a mesma molécula porque é um OH que você tem aqui e antes você tinha o cloro. Não é? Tá? E aí, ó, para as outras aulas a gente vai ver esse gráfico. Energia livre de Gibbs, vocês já viram isso? Caminho de reação, aqui fica o estado de transição. Isso aqui é a energia de ativação. Já viram? A gente vê... Isso aqui dita, ó, aqui embaixo vai dizer se a reação é endergônica ou exergônica. Ou seja, vai dizer se é espontânea ou não. Abaixo de 0, espontânea. Acima de 0... Eu sei também, tipo, se a altura do produto... mas aqui, ó, a altura do produto está menor.
Então essa reação é favorável. Estão liberados.